O Espiritismo, sendo uma doutrina cristã, porque tem como uma das suas bases os ensinos morais do nosso Mestre Jesus, também trabalha o Evangelho. E temos uma obra lançada por Allan Kardec em 1864, que é específica sobre os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Estamos falando do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa obra, Allan Kardec destaca também o famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, de nosso Mestre Jesus, e que começa com aquelas bem-aventuranças. E das bem-aventuranças, Allan Kardec dedica 5 capítulos para estudá-las, que são os capítulos sobre bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm puro o coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e bem-aventurados os que são misericordiosos. Então essas bem-aventuranças compõem capítulos específicos em o Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas pessoas, diante das provas, expiações, dificuldades de toda ordem, sofrimentos, injustiça social, miséria, violência, que estão aqui pelo mundo, muitas pessoas não conseguem entender como Jesus veio dizer, por exemplo, que são bem-aventurados os aflitos, que são bem-aventurados os que têm puro o coração. Porque normalmente o que predomina no mundo é o egoísmo, o orgulho, a indiferença, a vaidade, a hipocrisia. E perguntam, teria Jesus se equivocado? Ou Jesus estaria falando de um futuro que nós ainda estamos longe de alcançar? O que o Espiritismo tem a dizer sobre essas bem-aventuranças que abrem o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha? Bem, o Espiritismo traz, na verdade, as chaves para o melhor entendimento dessas bem-aventuranças. E as chaves estão na imortalidade da alma e na reencarnação. Porque sem elas, olhando apenas e tão somente esta existência humana, ou seja, a existência que está entre o nascer, viver e morrer, realmente fica difícil entender Jesus. Mas quando ele fala que, por exemplo, bem-aventurados são os que têm puro o coração, ele tem razão, porque Jesus olhava para a vida futura, o olhar para a frente, sabendo que com o tempo nós iríamos realizando a nossa transformação moral e, portanto, a transformação moral da humanidade. Que aquilo que não podemos ainda realizar nesta existência, nós poderemos realizar numa próxima, porque em verdade a vida continua depois da morte. E ele mesmo deu testemunho disso com a famosa cena, o famoso ato da chamada ressurreição após a crucificação. Então tenhamos calma diante dos apelos do mundo, tenhamos calma diante do egoísmo e do orgulho, porque os maus, os hipócritas, os vaidosos, todos esses, na medida em que vão desencarnando, eles vão sendo retirados da humanidade terrena, porque o mundo evolui, assim como a sua humanidade. Semear o bem hoje é colher a felicidade amanhã, seja já nesta existência, mas claro, em existências futuras. Nada se perde na criação divina. Portanto, nos mantenhamos firmes no bem, no amor ao próximo, na fraternidade, na solidariedade, na misericórdia, na paz, porque esse é o futuro da humanidade e que nós mesmos, pela lei da reencarnação, vamos
colher lá na frente. Nunca percamos a esperança, porque Jesus não estava equivocado. Ele é um Espírito perfeito, nosso governador espiritual, e está trabalhando e nos aguardando para que façamos deste mundo terreno um mundo de regeneração com a predominância do bem sobre o mal. E os que trabalharem para isso, com certeza, são os bem-aventurados.